Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da nossa série BPF no ar. Eu sou a Júlia. Eu sou a Paulinha. E eu quero falar para vocês que a diretora do programa hoje sou eu. Finalmente eu progredi na vida, virei diretora também, e a minha entrevistada de hoje é a Paulinha. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ela é: Paulinha, por que nós criamos o BPF no ar? Achou que eu já ia entrar no assunto, né? Ela olhou até para minha colinha das perguntas aqui. Então, Paulinha, por que nós criamos o BPF no ar? Então, porque a gente recebe muitas dúvidas diariamente de seguidor, de gente mandando para a gente no WhatsApp, no Instagram. Muitas dúvidas, a gente vê que muitas dúvidas se repetem, muitas dúvidas, às vezes é uma dor muito grande de muita gente. Então, a gente decidiu pegar todas essas perguntas, juntar e trazer aqui para vocês, para poder contribuir, usar a dúvida de outras pessoas para contribuir para vocês. Exatamente. E para que a gente continue contribuindo com vocês, a gente vai deixar aqui embaixo o nosso telefone, que você pode mandar o WhatsApp, Telegram, ou se você preferir, você pode chamar a gente no direct do Instagram. Muitas pessoas gostam de fazer isso. Ou vocês podem deixar a dúvida no comentário desse vídeo aqui embaixo também no nosso canal. Porque a gente olha tudo, a gente printa essas dúvidas todas, joga para um grupo que a gente tem, e aí a Paulinha, que não é mais a diretora, junta essas dúvidas por assunto, e aí a gente senta aqui e ela define a pauta do assunto. E qual é a pauta do assunto de hoje? A pauta do assunto de hoje é rotulagem. Rotulagem. E é por isso que eu virei diretora, gente, porque rotulagem é o assunto da Paulinha. Eu sempre falo isso. Ela é muito boa em rotulagem, ela é muito boa em explicar rotulagem. Então hoje eu vou só perguntar e a Paulinha vai responder. Pra vocês verem, viu, gente, que os humilhados serão exaltados. Eu comecei como estagiária e agora eu estou aqui com o tablet, lendo perguntinhas, suave na nave e ó, Paulinha respondendo. Ai, meu Deus, vamos lá, Paulinha. A primeira pergunta que nós recebemos foi: qual a legislação que regulamenta o tamanho do símbolo dos transgênicos? Então, a gente tem a portaria 2658 de 2003 do Ministério da Justiça. E é ela que regulamenta todas as características do símbolo de transgênico. Antes dela, teve o decreto 4.680, que foi o decreto que foi o primeiro decreto com relação aos transgênicos, a produtos transgênicos, o que teria que ter. E esse decreto falou que, posteriormente, o Ministério da Justiça iria publicar como deveria ser esse símbolo. E aí, em dezembro, no fim de 2003, veio essa portaria que definiu o símbolo de transgênico. Então, o que você tem que saber desse símbolo de transgênico? É aquele T, né? Aquele triângulozinho com T no meio, que eu acho que todo mundo já viu esse símbolo. Tá em todos os lugares, em né? todos os lugares. Inclusive, a gente podia fazer uma camisa dessa, né? Podia, ficar legal. Mandava essa camisa. O mais visto é o amarelinho, que é o triângulo amarelo com a borda preta e o T preto no meio. Porque os rótulos, na maioria das vezes, eles são coloridos. Então, sempre que o rótulo for colorido, esse triângulo tem que ser o triângulo amarelinho com o T em preto. Se o rótulo for monocromático, né, ou seja, em preto e branco, o triângulo ele vai ser branco com a borda preta e o T preto. Então, o amarelinho é só para os rótulos coloridos. Caso o seu rótulo seja em preto e branco, esse triângulo vai ser branco, tá? E aí, nessa portaria tem qual que é o tipo de fonte que tem que ser para esse T, que tem a fonte certa. O triângulo ele tem que ser equilátero, então ele tem que ter os 3 lados iguais. E ele tem que ocupar um tamanho mínimo no painel principal da embalagem do produto de 0,4%. Desde que as laterais tenham pelo menos 5 milímetros, né? Os 3 lados do triângulo. Então, se seu rótulo for menor, esse triângulo vai ser menor, ele pode ser
ele tem que ser no mínimo 0,4% do painel, mas se for muito pequenininho o seu rótulo, ele tem que ter pelo menos 5 milímetros. Isso normalmente não vai acontecer para nenhum produto da área da alimentação animal, porque acho que nenhum rótulo vai ser tão pequeno a ponto de 0,4% ser menos do que 5 milímetros de cada lado do triângulo. E por que já tem isso nessa portaria? Porque essa portaria é do Ministério da Justiça e ela serve para qualquer produto. Tanto produto destinado à alimentação humana, quanto produto destinado à alimentação animal. Então, eu não sei se vocês já perceberam, naquela caixinha pequenininha de chicletes, é aquela amarelinha? Chama chicletes mesmo, não é? Chicletes. Isso é um momento público? Não. Mas é que naquela caixinha pequenininha de goma de mascar? Isso, exatamente. Naquela caixinha pequenininha de goma de mascar, não sei se vocês já perceberam, mas tem esse Tzinho do símbolo de transgênico lá, porque deve ter algum ingrediente lá que é transgênico. E é bem pequenininho esse T, né? E aí, nesse caso, ele tem que ter no mínimo 5 milímetros de lado. No caso da alimentação animal, quando aí vocês não precisam preocupar, porque eu acho que ele vai ser grande o suficiente. Ou seja, a Paulinha acabou de dar uma aula de matemática, triângulo equilátero, 0,4%, 5 milímetros. E eu sempre gostei de matemática. Ai, tá vendo? Oh, meu Deus! Outra coisa importante é que ao redor dessa circunferência, ao redor desse triângulo, tem que ter uma circunferência livre. Então, a gente tem um triângulo, você vai passar uma circunferência imaginária e em volta desse triângulo tem que estar todo livre na área dessa circunferência, tá? Não pode ter nada escrito. E aí vai vir escrito embaixo desse triângulo o nome do produto transgênico, ou contém o nome do ingrediente transgênico, ou produto produzido a partir de o nome do produto, o nome do ingrediente transgênico, tá? Então, e tudo isso tá nessa portaria, então qualquer dúvida pode olhar lá também. Exatamente. E também, se qualquer dúvida, você pode assistir o conteúdo que a Paulinha fez, né, do Inspira, que fala só sobre OGM, tudo sobre OGM, você nunca mais vai ter dúvidas sobre OGM. E se tiver, coloca aqui embaixo, porque aí a gente responde. Enfim, vamos... A gente faz a rotulagem parte 2. Parte 3, parte 1050, não tem problema. A gente adora fazer isso aqui. Vamos lá. No caso do farelo de glúten de milho, como eventual substitutivo, eu devo colocar as espécies doadoras de transgenia as mesmas do milho? Ok. Sim, o farelo de glúten de milho, ele é um ingrediente que é derivado do milho grão, né? E o milho grão, ele é um ingrediente transgênico, ele tem organismos doadores de transgenia. Então, sempre que você tiver o farelo de glúten de milho ou qualquer outro ingrediente que seja derivado de milho, ele vai ter que ter as espécies doadoras de transgenia que são idênticas às do milho, já que ele é proveniente do milho. A mesma coisa com a soja. Qualquer produto derivado de soja, qualquer ingrediente derivado da soja que tiver no seu produto, ele vai ser transgênico e ele vai ter os mesmos organismos doadores de transgenia da soja. Então, você vai colocar exatamente os mesmos. E para quem tem dúvidas de onde achar essas espécies doadoras de transgenia, no site do MAPA tem todas essas espécies que são aprovadas pelo CTN Bio, que é quem aprova esses organismos doadores de transgenia, por ingrediente. Então, vai ter lá as espécies doadoras de transgenia autorizadas para a soja, para o milho, para o algodão, para o feijão, para a cana-de-açúcar e para o eucalipto. E é importante que vocês fiquem muito atentos, porque essa listagem sempre muda. Então, vira e mexe, ela muda. A última atualização que teve foi em outubro do ano passado, mas antes disso já tinha tido uma alteração em junho. Então, é bom estar sempre atento, porque vira e mexe eles mudam isso aí, e aí você vai ter que acrescentar mais alguns organismos doadores de transgenia no seu rótulo. Exatamente. E se você quiser achar mais fácil esses organismos doadores de transgenia, entra no nosso canal 5 para 1, que eu coloquei até aqui, achei no meu celular, espero que você esteja enxergando, em que a Paulinha colocou todos os doadores, né, todos da soja, do milho e do algodão, que você consegue ver facilmente uma tabelinha e conferir aí com seu rótulo se está tudo certinho. Eu não
sei se ficou bom eu mostrando o 5 para 1 assim na câmera que a gente tá filmando aqui. Vou olhar aqui de novo se tá legal. Tá vendo aqui, ó? Esse é o nosso canal, 5 para 1. Eu, se fosse você, eu entrava nesse canal porque tem muita coisa legal só sobre BPF em fábrica de ração e tem uma tabelinha prontinha com a última atualização que a Paulinha fez, lindíssima, prontinha, só para você conferir o seu rótulo. Exatamente. Isso é um momento público. Esse é. Ok, acabou a publicidade do nosso canal 5 para 1, que é maravilhoso. Vamos para a terceira pergunta do dia. Sim. Paulinha, no rótulo pode colocar apenas um asterisco nos transgênicos, tanto para milho quanto para a soja declarar, uma vez que tem algumas espécies doadoras em comum? Ok. Isso, algumas pessoas já perguntaram, principalmente porque como cada vez tem mais transgênicos para colocar, às vezes está faltando um pouco de espaço no rótulo, dependendo da quantidade de coisas que precisa colocar. Então, mas infelizmente não pode fazer isso. Apesar de ter algumas espécies doadoras de transgenia que são comuns para o milho e para a soja, não são todas que são comuns. Tem algumas que são só do milho, tem algumas que são só da soja. Então, infelizmente, precisa colocar separado. Se no seu produto tiver milho e soja transgênico, você vai colocar um asterisco para o milho, e aí lá embaixo você coloca todos os organismos doadores de transgenia do milho, 2 asteriscos para a soja e embaixo todos os organismos doadores de transgenia para a soja. Porque essas espécies são específicas para cada ingrediente. É diferente do farelo de glúten de milho, por exemplo, né, que foi a pergunta anterior. Ele é um ingrediente derivado do milho, ele tem exatamente os mesmos organismos doadores de transgenia do milho. Então, nesse caso, você pode sim colocar um asterisco para o milho integral moído, um asterisco no farelo de glúten de milho, e embaixo colocar todos os organismos doadores de transgenia para esses 2 ingredientes. Mas é porque os 2 são derivados do milho, então pode fazer isso. Então não adianta querer economizar espaço colocando um só quando a gente está trabalhando com milho e soja. Sim. No caso, o farelo de glúten de milho é porque ele é um derivado, ele vem do milho mesmo, né? Então é exatamente os mesmos, são exatamente os mesmos organismos. Fiquem atentos, viu, gente? Vamos lá. A quarta pergunta fala o seguinte: com relação aos dizeres, aí tá aqui entre parênteses, cuidados, referente à inclusão de ureia na IN12, a pergunta dela é sobre isso, é tipo uma introdução. Com relação aos dizeres, cuidados, referente à inclusão da ureia na IN12. Aí vem a pergunta: eu utilizo só para suplementos ou para rações que levam ureia também? Ok. E tem um clipe em descrição normativa que você colocou aqui pra mim. E eu vou ler pra vocês, viu, gente? Que ela já tá cansada de saber. Instrução normativa número 12 de 2004. O que ela diz? Que são os dizeres da contextualização da pergunta. 5.3. Os rótulos dos suplementos com inclusão de fontes de nitrogênio não proteico na composição básica deverão apresentar os critérios para adaptação dos animais ao consumo dos produtos, acompanhado das seguintes recomendações. A. Fornecer o produto sempre em coxos cobertos e ou com um sistema que evite o acúmulo de água. B. Manter boa disponibilidade de pasto. C. Manter o coxo com o produto. D. Não fornecer o produto para animais em jejum, famintos e debilitados. E E. Procurar o profissional habilitado da sua confiança em caso de intoxicação. Então, estes são os dizeres. Exatamente. Então, a IN12 é para suplementos de bovinos. Então, lá tem todos os parâmetros de suplementos para bovinos que tem que ser seguida. E aí, o que a IN12 diz quando tem inclusão de fontes de nitrogênio não proteico, que é a ureia. A ureia é uma fonte de nitrogênio não proteico. O que tem que ter e essas recomendações que tem que ter no caso dos suplementos. Essas orientações, elas são exigidas apenas para os suplementos de bovinos, tá? Então, você é obrigado a colocar isso no rótulo quando você produz um suplemento para bovino que tem inclusão de fontes de nitrogênio não proteico. Isso é obrigatório para esses produtos. Para os outros produtos, né? Então, para a ração, você não é obrigado a colocar esses dizeres. Mas o que
O que acontece? A ureia, ela é tóxica para algumas espécies, como, por exemplo, os equinos. Então, sempre que você tiver ureia no seu produto, é interessante sim colocar isso nas restrições do produto, né? Que não é indicado para equino, esse produto não deve ser fornecido a equinos, para evitar que, por engano, a pessoa que comprou a sua ração forneça esse alimento por engano para outras espécies e acaba tendo um problema de intoxicação com outras espécies. Então, você não é obrigado a colocar, mas é indicado que coloque isso justamente para evitar esse tipo de problema com outras espécies. Ok. Vamos para mais uma pergunta que fala o seguinte. A N13 aborda o uso de aditivos, certo? Certo. Mas se eu os utilizo na minha ração, tenho que inserir o rótulo. Tem que inserir no rótulo o código de registro? E aí eu vou ler o que tá aqui da N13 do clipping que você fez pra mim. Olha como eu tô te ajudando. Você é fofa, Paulinha. A N13, quando eu era estagiária, ela não era fofa, não. Depois que eu virei diretora, nossa, ela tá ótima. A N13, de 30 de novembro de 2004, fala o seguinte no artigo 1º. Aprovar o regulamento técnico sobre aditivos para produtos destinados à alimentação animal, segundo as boas práticas de fabricação, contendo os procedimentos sobre avaliação da segurança de uso, registro e comercialização, constantes dos anexos dessa instrução normativa. Então, mas se eu utilizo na minha ração, eu tenho que inserir no rótulo o código de registro? Ok. Então, não. A IN13, ela fala sobre o registro e a rotulagem de aditivos para quem fabrica o aditivo. Então, para o fabricante de aditivos. Tá? Se você usa o aditivo como um ingrediente na composição do seu produto, você não precisa colocar o registro do aditivo no rótulo. Tá? Até mesmo porque a partir do momento que você é uma fábrica registrada, você só pode comprar matérias-primas de fábricas que têm registro no Ministério da Agricultura e caso o produto não seja isento de registro, você tem que conferir se esse produto está registrado no Ministério da Agricultura. Então, isso já é óbvio, né? Já é... Olha ela sendo fofa. Isso já é um pré-requisito que o produto tenha registro. Então, você não precisa colocar no rótulo. Você vai ter que colocar ele na lista dos ingredientes, na composição básica dos produtos. Lembrando que a IN22 pede que os aditivos eles sejam colocados sempre no final da lista de ingredientes. Então, você coloca todos os ingredientes da composição básica, qualitativa do seu produto. No final de tudo, você coloca os aditivos. Mas não precisa colocar o número de registro. Tem uma coisa legal para falar aí que não tem a ver com aditivos, mas tem a ver com a frase que a Paulinha falou, que se você é uma fábrica registrada, você só pode comprar produtos de fábrica registradas e aditivos que estejam registrados, né? Uhum. E os produtos que não são registrados têm que estar isentos pela legislação específica que a Paulinha, né, sempre fala bastante, que é a IN42 e a IN38, certo? Sim. E aí o que acontece? Lembrando que fábricas também registradas utilizam produtos que são da alimentação humana. Então, muitas vezes, esses produtos não vão ter registro no Ministério da Agricultura. E você pode utilizá-los desde que você solicite a empresa, né, a fornecedora ali, por exemplo, açúcar, sal, são produtos muito comuns na alimentação humana e que podem ser utilizados na alimentação animal. Você solicite à empresa fornecedora, né, fabricante daquele produto, o alvará sanitário daquele estabelecimento, ok? Aí ele vai ser registrado na Anvisa, né? E o alvará sanitário vai ser o órgão ali da vigilância sanitária do município que libera aquele estabelecimento de funcionar. E chama-se alvará no caso e não registro, igual a gente fala no Ministério da Agricultura. Sim. Ok? Só uma participação especial, que essa vida tá de entrevistadora tá muito entediante. Vamos lá, o que a gente tem que falar agora? Próxima pergunta. No RTPI, quem recomenda é ela, tá? Então, no RTPI, você recomenda especificar o nome da droga? Exemplo, bastracina de zinco ou melhorador de desempenho? Eu coloco o nome da droga e hoje surgiu essa dúvida. Ok. Então, no caso dos aditivos melhoradores de desempenho, colocar sempre o princípio ativo e não só aditivo melhorador de desempenho, tá? Então, você sempre vai colocar bastracina de zinco, vai colocar
salinomicina, no caso de anticoxidiano. Então, no caso desses aditivos, você vai colocar sempre o nome da droga, ou do princípio ativo, no caso, né, do antimicrobiano, e não escrever só melhorador de desempenho, tá? Tem que colocar assim. Inclusive, lembrar que, além de estar no RTPI, essa informação também tem que estar no rótulo do produto, tá? Porque as informações do rótulo, elas têm que ser fiéis às informações que você coloca no seu RTPI. Isso é muito importante, tá? Tem que ser exatamente, o RTPI e o rótulo, eles têm que andar sempre juntinho. Então, revisou um, revisa o outro, para não ficar nada de divergente entre um e outro. E, além disso, a IN 22, ela pede também que, no caso de utilizar aditivos antimicrobianos e anticoxidianos na formulação do seu produto, também tem que ter os níveis de garantia desses produtos no rótulo e no RTPI, as restrições, contraindicações e período de carência, se tiver. Então, quando você utilizar esses produtos, além de colocar qual é o princípio ativo na composição, colocar também nível de garantia, restrição, contraindicação e principalmente período de carência, que é super importante. Então ela pode continuar usando o nome da droga como ela estava fazendo. Pode. Se a dúvida surgiu, deixa a dúvida passar, porque você está fazendo certinho, e ficar atenta a essas coisas aí que a Paulinha falou no finalzinho, do período de carência, né, das contraindicações, restrições, cuidados, níveis de garantia. Ok? Posso passar para a próxima? Pode. Então vamos lá. Preciso enviar o RTPI mensalmente para o mapa? Essa é uma dúvida bem comum, inclusive. E aí você fez um clipping para mim que eu vou ler. A Instrução Normativa número 42, de 16 de dezembro de 2010, fala no artigo 7º que compete ao responsável técnico do estabelecimento a aprovação das fórmulas, rótulos e embalagens dos produtos isentos de registro e o preenchimento do respectivo relatório técnico de produto isento de registro, o RTPI, conforme o modelo constante no anexo 1, atendendo à legislação vigente. No parágrafo 1º fala o seguinte: o estabelecimento deve manter o RTPI e demais registros auditáveis que comprovem a aprovação prévia de que se trata o caput desse artigo. E o segundo parágrafo fala: estes registros devem ser datados e assinados pelo responsável técnico que aprovou os produtos e mantidos arquivados pelo período mínimo de 1 ano após a data de fabricação do último lote do produto ou até expirar seu prazo de validade, quando este for superior a 1 ano. Então, Paulinha, é preciso enviar o relatório técnico de produtos isentos de registro para o Ministério da Agricultura? Então, não é necessário. Até porque o Ministério não ia ter onde guardar isso tudo. Não. E não, aí não tem nem espaço físico para documento e nem nuvem suficiente. Não. E até mesmo porque muitas fábricas têm muitas rações e muda muito as rações e acaba que os RTPIs mudam muito. Então, não tem como andar. Então, não precisa ser enviado para o mapa, né? O que a IN 42 pede? Você tem que ter arquivado na sua fábrica o RTPI de todos os produtos isentos de registro que você fabrique. Quando você não produzir mais esse produto, você tem que manter esse RTPI ainda na fábrica pelo prazo de 1 ano, após a data de fabricação do último lote, ou se ele tiver o prazo de validade maior do que 1 ano, até o prazo de validade desse produto, tá? Então, tem que manter esse RTPI na fábrica, não precisa ser enviado. Lembrando que elaborou um produto novo, tem que criar um RTPI novo. Fez alguma modificação ou na composição do produto ou os níveis de garantia que revisou, tem que revisar o RTPI também e manter ele atualizado. E revisar o rótulo também, nunca se esqueçam. E o que você vai ter que fazer mensalmente é sempre atualizar aquela listagem dos produtos isentos de registro que tem na primeira planilha do relatório de produção que você envia ao mapa. Então, todo mês, o relatório de produção que você envia, na primeira planilha, na primeira aba que tem no documento em Excel, é a listagem dos produtos isentos de registro. E aí, essa listagem, sim, você tem que atualizar, mas é só com o nome dos produtos. Você não precisa enviar o RTPI para o Ministério. E é legal a gente falar que tem que ficar lá disponível, porque o Ministério pode solicitar, e muito comum dele solicitar esse documento quando ele faz fiscalização de rotina, coleta amostra, né? Ele geralmente confere o rótulo e o RTPI do produto que ele está coletando, né? Porque é isso que ele vai mandar para fazer a análise no laboratório oficial, e ele vai usar esses números que estão ali para fazer a comparação com o que saiu lá no resultado da análise. E agora eu vou fazer mais um momento publi,
Porque a Paulinha fez uma live sobre RTPI e eu, que era traumatizada com RTPI, aprendi tudo. Então, se você tem dúvida, toda vez que você está preenchendo, né, você fala, nossa, travei aqui. Assista essa live, foi feita em março, no dia 16 de março. A gente fez ao vivo, mas ela está disponível aqui no nosso canal. Corre lá, assiste, que vale muito a pena. E a Paulinha fez o passo a passo do preenchimento do RTPI. Não é isso, Paulinha? Exatamente. E ela mencionou também relatório de produção mensal. Que a Paulinha também. Paulinha é boa demais, gente. Tô começando a achar que eu não faço mais nada nessa empresa. Então, gente, a Paulinha fez um relatório, fez um Inspira, né, para vocês, explicando o preenchimento desse relatório de produção mensal, onde que você pega a planilha, como que você preenche. É super simples, né, Paulinha? Super. E é uma coisa que você tem que mandar mensalmente, deixar de mandar pode acarretar penalidades aí para sua empresa, você pode ter multa de 3 salários mínimos e outras coisas mais graves até, né, do que a própria multa. Então fique atento aí, faça esse relatório de produção, porque é muito simples, a Paulinha ensinou tudo para vocês. E se você nem sabe o que é relatório de produção, para de assistir isso agora. Vai lá, assiste esse Inspira que a Paulinha fez, né, Paulinha? E depois você volta e assiste o resto, porque você tem que começar a fazer isso ontem, ok? Exatamente. E isso que a Júlia falou da questão do fiscal, sempre pedir RTPI rótulo, usar para comparar, por isso também é sempre importante estar atualizado esse RTPI. Às vezes mexe na fórmula, muda alguma coisa, esquece de atualizar o RTPI, o rótulo do produto. E é esse documento que os fiscais vão usar para comparar com o resultado de análise quando eles fazem essas coletas. Exatamente. Paulinha, última pergunta. Já? Já. Tá gostando de ser entrevistada? Tô gostando. Eu também tô super curtindo. Por mim, podia ter mais 500 aqui. Enfim, quando se usa o DDG de milho, como devo colocá-lo no rótulo dos produtos? Qual o nome usar? Coloque na composição qualitativa ou em eventuais substitutivos? Ok. Essa pergunta tem aparecido muito, né? Sobre o DDG. Muito, né? É uma matéria-prima aí que está sendo bastante utilizada, né? Está bastante em evidência. É. Então, primeira coisa, o que é DDG, né? Você pode responder. Paulinha, o que é DDG? Tem gente que chama DDG, tem gente que chama de DDGS. Ele é um coproduto da produção de etanol a partir do milho e significa grão seco por destilação, tá? Então ele é um coproduto da indústria do etanol que tem sido bastante utilizado e por isso tem aparecido muitas dúvidas com relação a isso. Aonde colocar o DDG, se ele é eventual substitutivo, se ele entra na composição qualitativa, etc e tal. Novidade sempre gera dúvida, né? Depois que eu faço, aí vem uma matéria-prima diferente aí tem dúvida de novo. Primeiro, como que ele vai entrar no rótulo? Ele vai entrar como grão de milho seco por destilação ou como o próprio DDGS, você pode escrever grão de milho seco por destilação, entre parênteses, DDGS. Eu já vi alguns rótulos desse produto identificado como farelo de milho e entre parênteses também DDGS. Então, você vai usar a denominação que está vindo no rótulo do produto que você está comprando, porque esse produto ele vem com o rótulo, tá? Então, e só um lembrete que ele é um ingrediente que vem do milho, então ele também ele é um OGM e precisa de ter as espécies doadoras de transgenia. Então, nesse caso aí, se você usar no mesmo produto, você está fazendo uma ração e você usar o milho integral moído e o DDG, você pode colocar um asterisco e todas as espécies transgênicas, né, os organismos doadores de transgenia que você explicou no comecinho desse programa. Neste caso, você pode usar o mesmo do milho. Pode usar o mesmo, porque tudo vem do milho. Ok. E aí, a dúvida é da composição, né? Onde que ele entra. Isso. Então, essa dúvida também já apareceu algumas vezes. Se ele entra na composição qualitativa ou nos eventuais substitutivos. O seguinte, se ele for um produto, um ingrediente que vai entrar sempre na sua formulação, que você já tem certeza que todos os produtos que você for fazer agora vão entrar o DDG, você já coloca direto na composição qualitativa do seu produto e aí ele vai ficar. Se um dia ele sair, aí você revisa o seu RTPI, o seu rótulo e tira esse produto. Agora, se ele é um ingrediente que não vai entrar sempre, mas dependendo se tiver alguma questão de preço ou de mercado ou disponibilidade,
ele vai entrar, mas não vai ser sempre, em toda fórmula ele vai entrar, isso vai depender se vai comprar ou não, você coloca ele nos eventuais substitutivos, que é exatamente para isso que os eventuais substitutivos existem. Para você colocar esses produtos e não ter que ficar mudando o rótulo e o RTPI toda vez que você mudar uma matéria-prima ou um ingrediente que vai entrar só naquela vez por causa de uma questão de disponibilidade mesmo. Então, ele pode... vai depender de como que você vai usar ele na sua fábrica. Se ele for entrar de uma vez por todos e for ficar para sempre ou por um bom tempo, já coloca direto na composição qualitativa. Agora, se for uma coisa que vai entrar de vez em quando, coloca nos eventuais substitutivos. E se com o tempo você perceber que ele está entrando sempre em toda fórmula, aí você também pode mudar e passar ele para composição qualitativa. Ok, Paulinha, tá respondido, super bem explicado. Te agradeço, aprendi, inclusive. Estou aprendendo de rotulagem com a Paulinha, viu, gente? Pra você ver que a gente é capaz de aprender sempre. Esse foi mais um episódio do nosso BPF no ar, em que eu sou a diretora e ela é a estagiária, entendeu? A mesa virou aqui de vez, tô adorando meu novo cargo. Espero que vocês também tenham gostado. Vou colocar de novo aqui embaixo o telefone para vocês, né? O nosso telefone, em que a gente recebe o WhatsApp, Telegram, todos os directs que vocês mandam pelo Instagram. Nós também recebemos nesse telefone, né? Que é um canal direto com a gente, que é onde estão nossas redes sociais, por onde a gente acessa. E se você também quiser colocar nos comentários aqui as suas dúvidas, podem colocar, que a gente traz essas dúvidas para um novo BPF no ar, quando a Paulinha juntar e falar, hoje nós vamos falar sobre isso, porque ela ainda tem uns cacuetes de diretora em que ela manda sobre o assunto. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo BPF no ar. Até lá!